Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, nossa primeira aula sobre linguagem e linguística. A aula provavelmente vai ser um pouco mais curta hoje, porque vai ser apenas a exposição do restante dos slides, e as dúvidas vão ser tiradas no nosso encontro sincrônico seguinte, na próxima semana. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Então, a gente discutiu até a aula anterior que havia 3 possibilidades de concepção de língua. A primeira seria criacionista, em que haveria uma origem divina, né, da criação da língua, baseada na mitologia cristã. A segunda, uma teoria evolucionista, que acredita que as línguas surgiram de alguma forma mimeticamente a comparação de animais, e foi evoluindo até o que nós temos hoje, e a teoria da invenção, que vem as línguas também a partir de uma imitação, mas uma imitação com um sentido mais, como eu posso dizer, um sentido mais abstrato, né, em que não havia uma relação direta entre os sons e algum tipo de comunicação. Nós vamos nos deter, a partir dessas 3 concepções, nós vamos nos deter a ideia da evolução. A teoria linguística moderna, ela surge a partir dessa ideia que foi muito cara no século XIX, de que as línguas evoluíram, né? Independentemente do mito da origem que se adote, seja da invenção, seja do criacionismo, ou seja da evolução, a ideia que foi amplamente divulgada a partir do século XIX e constituiu as ciências linguísticas como conhecemos hoje, defende que as línguas evoluem, defende que as línguas mudam, algumas morrem e outras surgem a partir dessas anteriores que foram esquecidas. Então, nós não vamos nos deter a discutir qual o modelo original mais válido, mas nós vamos discutir essa ideia da familiaridade linguística. Então, a noção de família de línguas, ela surge no século XIX, mais especificamente, mas as suas ideias já vêm a partir do século XVIII, tá certo? Com o redescobrimento da língua dos Vedas, da língua usada para a religião indiana. Então, essa língua foi redescoberta na Europa no final do século XVIII, e ela deu início a uma comparação, vamos dizer assim, febre comparativa entre as línguas, porque se começou a verificar semelhanças entre as línguas antigas, especificamente entre o sânscrito, o grego e o latim. E a partir daí surgiu a metodologia comparativista que dominou o século XIX e que desemboca no início do século XX com o surgimento da linguística científica. Essa ideia de uma língua original que desencadeou o surgimento das demais línguas, né, e dividiu essas línguas em famílias, porque elas são uma prole, digamos assim, de uma língua anterior, possibilitou os linguistas, os estudiosos da linguagem, a classificar essas línguas. E há 2 tipos de classificação, né? A gente pode classificá-la geneticamente ou tipologicamente. A classificação genética é a classificação histórica, é a ideia de que as línguas, ela vem a partir da ideia de que as línguas evoluem, né? Ela tem um pé na teoria da evolução, nós vamos discutir isso daqui a pouco, da teoria da evolução darwiniana. Então, ela propõe, por exemplo, que as línguas
as línguas latinas, né? As línguas tanto da Península Ibérica quanto as línguas da região italiana, da região latina de uma forma geral, são originadas do latim e por processos de evolução, processos de mudança, desembocaram nas diferentes línguas que nós temos hoje, como o português, o espanhol, o francês, o alemão, o romeno, etc. E elas todas têm um ancestral comum. O próprio latim teria um ancestral comum, que seria seria uma língua que aparentava o latim, o grego e o sânscrito. Mas também existe um outro tipo de classificação linguística mais contemporânea, que é a classificação tipológica. Ela não se debruça nas origens das línguas, mas a classificação tipológica tenta encontrar similaridades entre as diferentes línguas, independentemente das suas famílias. Então, você pode classificar línguas que possuam, por exemplo, uma ordem sujeito e verbo, primeiro o sujeito, depois o verbo. Você pode classificar uma língua uma língua que tenha gênero gramatical, diferenciá-la das línguas que não têm gênero gramatical. Então, você agrupa as línguas a partir da sua estrutura gramatical. Então, a classificação tipológica pode ser histórica, mas ela não... Você pode verificar isso durante o processo, observar isso no processo de formação dessa língua, né, dos processos de mudança que geraram essa língua atual, mas ela não se detém a investigar a sua origem. Já a classificação genética procura encontrar a origem comum dessas línguas. Classificação genética, ela gera o que nós conhecemos hoje por famílias linguísticas, e que, de acordo com o The Cambridge Encyclopedia of Language, compilado por David Crystal, existem pelo menos 29 famílias linguísticas no mundo, né? Essas famílias estão distribuídas nas diferentes regiões. Algumas regiões possuem mais famílias linguísticas distintas do que outras. Se vocês podem fazer uma pesquisa dessas famílias que estão no slide agora, vocês vão ver que uma boa parte delas se encontra na Ásia ou na África. Na América do Sul, você tem praticamente uma família, a gente pode falar da Japano-Caribe, que engloba praticamente todas as línguas indígenas, tanto da América do Sul quanto da América Central. As línguas algonquianas, elas estão na América do Norte. A Esquimó-Aleut estão na região ártica, América do Norte, uma parte do Círculo Ártico Europeu e Asiático. Então, você encontra uma distribuição dessas famílias nas diferentes regiões. A Azteca Tanuana também é da América do Sul, América Central. Então, você tem aqui um agrupamento de línguas a partir de uma suposta origem comum. Então, por exemplo, as línguas, vou me deter ao indo-europeu porque é a língua, a família de língua em que o português está contido. Então, a família indo-europeia, ela vai reunir todas as famílias linguísticas faladas na região mais ocidental da Europa e na região sul da Ásia continental. E toda essa região constituiria inicialmente, essa é a hipótese, uma única língua em um tempo indeterminado, a gente não sabe quando, mas que evoluiu para a formação das diferentes línguas indo-europeias, né? Como a românica, germânica, etc. Essa ideia que foi concretizada, né, no final do século XIX, ela tem um berço muito específico na Europa. Ela é uma hipótese basicamente alemã. Ela gera uma discussão de filósofos e filólogos alemães. A filologia, como nós conhecemos hoje, inclusive, surge a
partir essa filologia moderna, né, a partir dessa discussão dos textos antigos que possibilitam a descrição das gramáticas dessas línguas e a sua comparação. Então, essa imagem, ela descreve mais ou menos dois grandes grupos linguísticos, o fino-urálico e o indo-europeu. E esses dois grupos são a base das línguas europeias e sul-asiáticas. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, tem um mapa mundi na direita, em que há uma região pequenininha lá no norte da Europa, com alguns pontos espalhados na Europa Central, que seria a família fino-urálica, fino-urálica, e no lado esquerdo, uma expansão do que seria a família indo-europeia. E houve um espalhamento, né, um espraiamento dessas línguas a partir de alguns fatores históricos, né? Então, nós temos, no século XVI, uma colonização maciça das Américas por alguns impérios europeus, né? Nós somos frutos, por exemplo, da invasão americana pelos portugueses. Vocês sabem que essa ideia do descobrimento é uma perfumaria vendida na escola básica. Na verdade, não existe descoberta, mas sim invasão, né? Houve um domínio dos povos e das terras sul-americanas pelos espanhóis e pelos portugueses, e no norte pelos ingleses e franceses em algum momento. Mas isso é uma outra questão, a gente vai voltar um pouquinho para ela mais na frente, mas a ideia é que vocês percebam que nessa árvore desenhada há uma tentativa de descrição de como esse indo-europeu, que está sendo representado aí pela base da árvore, gera diferentes línguas, diferentes ramificações linguísticas que hoje são a base das línguas indianas e das línguas europeias, né? Esse movimento genealógico, mais especificamente linguístico, ele tem origem, como eu falei, na teoria da evolução do Darwin, de meados do século XIX, e ele foi recebido com muito entusiasmo nas ciências de uma forma geral, naquele período. Lembrando que, naquele momento, quem fazia ciência, né, a ciência reconhecida, a ciência considerada ciência, era única e exclusivamente a ciência europeia. Então, havia, inclusive, uma distribuição de quem fazia o quê. E as discussões de cunho mais filosóficos ficavam sob responsabilidade, por exemplo, dos alemães. Há uma passagem, se eu não me engano, do Goethe, eu acho que é do Goethe, eu não tenho certeza de que só se faz filosofia em alemão, só se pode fazer filosofia em alemão. E esse mote, né, essa ideia, ela foi espalhada, disseminada de uma forma quase inconsciente. E hoje algumas pessoas ainda dizem que só pode se fazer filosofia em alemão. É a única língua que permite refletir suficientemente bem para se filosofar. Esse tipo de pensamento é resquício do lado muito negativo da teoria da evolução, que gerou o que nós entendemos, que nós conhecemos por eugenia, né, que seria o estudo de agentes controladores sociais que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das gerações, física e mentalmente. Se a teoria darwiniana previa que
os seres vivos evoluíam a partir de um processo seletivo, né? Os mais bem adaptados ao contexto em que viviam sobreviviam. Essa ideia foi abstraída nas ciências de uma forma geral e muito mais perigosamente nas ciências sociais, e gerou uma forma de pensar extremamente excludente e altamente racista, de que algumas etnias, alguns povos eram melhores do que outros, porque o seu processo evolutivo foi mais bem sucedido do que outros. E essas ideias ganharam muita força na ideia de genealogia linguística, na ideia das famílias linguísticas. Havia uma associação da produção científica, por exemplo, às famílias indo-europeias. Para os pensadores da época, todos europeus, só se podia pensar em alguma das línguas indo-europeias. E quanto mais a oeste da Europa, menos se podia pensar. Inclusive, isso gera um mal-estar, porque isso engloba a Península Ibérica, né? Se dizia que não podia fazer ciência além dos Pirineus, que é a cadeia de montanhas que separa a Península Ibérica do restante da Europa, separa a Espanha da França. Então, a teoria da evolução, quando desemboca nas ciências sociais, na antropologia e na linguística, nos estudos da linguagem, gera um monstro que possibilitou a autorização, por exemplo, de uma série de subciências que já foram extintas, algumas delas, mas outras ainda se mantiveram, ou não subciências, mas formas de pensar de algumas ciências também, se mantiveram até pouco tempo. Então, a psicologia, a própria antropologia e a linguística criavam rankings dos melhores e piores línguas, povos e culturas a partir da ideia eugênica. E não coincidentemente, a ideia, a imagem da eugenia nas ciências era representada também por uma árvore. Então, a árvore, ela vai ser usada, desculpem, como a imagem dessa ideia evolucionista, cujas raízes geram alguma coisa, ou nutrem alguma coisa frutífera. Não é por acaso que essa é uma imagem também representada muito comumente na Bíblia. O Jardim do Éden é representado por uma grande macieira, né, em que o fruto continha todos os conhecimentos e os homens, os humanos, ou homem e a mulher gerada desse homem, não poderiam ter acesso, né, era a única proibição do Jardim do Éden. Então, essas relações de imagem feitas não são coincidência. O início desse pensamento eugênico vem de uma filosofia cristã alemã. Eu recomendo a vocês a leitura desse livro, As Línguas do Paraíso, do Maurice Hollander. Ele está bem marcado, porque é um livro que eu estou lendo muito frequentemente. E nele o Hollander explica muito melhor essa relação entre o fazer linguístico do século XIX e a concepção idealizada, purista, original da religião. Mas vamos prestar atenção nessa imagem. Ela tem algumas passagens em inglês, eu fiz uma tradução para vocês. A eugenia é a autodireção da evolução humana. Então, a evolução, e a gente tem que entender a evolução no sentido que foi percebido pela eugenia, de uma forma pior para uma forma melhor, seria mesmo uma transição, um melhoramento, né? O que é extremamente perigoso, se pensar que a gente, como
seres humanos houve uma forma pior, uma forma incompleta, e hoje nós somos uma forma melhor por invenções humanas. Então há um problema aí de se conceber essa ideia de melhoramento, de evolução. Nisso, por exemplo, a gente apaga completamente as descobertas, o conhecimento pré-europeu nas Américas, e há uma sobreposição de um conhecimento exclusivamente europeu como constituinte da ciência, né, como constituinte do pensar. Você pode pensar se é evoluído, se a gente pensar a partir dos conceitos europeus. E em seguida você tem na base da árvore. Como uma árvore, Eugenia desenha seu material a partir de diversos recursos e os organiza em uma entidade harmoniosa. E aí a gente começa a ver, a gente percebe na imagem, espero que todo mundo consiga ver, que você tem uma série de áreas de ciências, né, como a genética, como a etnologia, estatística, as leis, política, que de forma seletiva possibilitaria a evolução humana. Se nós fizéssemos determinadas políticas, determinadas estatísticas, se nós pudéssemos fazer seleções genéticas, nós construiríamos um humano melhor. Isso é extremamente perigoso, e eu não sei se vocês conseguem perceber a que caminho isso leva, esse tipo de pensamento leva. Esse era o tipo de pensamento utilizado, por exemplo, nos experimentos nazistas. Então, eu vou chamar a atenção para algumas dessas disciplinas, dessas teorias que formam essa raiz eugênica nessa propaganda, né? A antropometria, que seria as medidas físicas humanas. Então, houve surgimento dessa pseudociência, né, no final do século XIX, em que começou a se fazer a medição dos corpos para se provar que corpos arianos eram mais evoluídos que corpos não arianos, e especificamente corpos negros, corpos africanos. Então, o tamanho do crânio, o tamanho das mãos, o tamanho do nariz, a largura dos lábios, tudo isso, o formato, né, desses órgãos, seria um princípio para se estabelecer uma seleção de evolução, seleção de melhoramento da espécie humana, da raça humana. É nesse momento, no século XIX, inclusive, que o termo raça começa a ser usado como nós entendemos hoje. A psiquiatria também faz uso dessas ideias eugênicas e começa a associar falta de evolução a alguns problemas psíquicos. Ou, na verdade, jogar no pacote dos problemas psíquicos problemas que fazem parte ou que eram apenas detectados em parcelas da população. Aqui eu vou fazer um parêntese para a gente trazer gênero à discussão. A psiquiatria, nesse momento, associava todas as manifestações específicas do corpo feminino a problemas psiquiátricos. Então, é nesse momento que surge a histeria, por exemplo, que é associado a uma falta de realização sexual exclusivamente da mulher, e era culpa exclusivamente da mulher. Homens, por serem corpos mais evoluídos, não passariam por esses problemas psiquiátricos, né? E isso não foi proposto por qualquer pessoa, né? Isso é uma proposta freudiana, e nós até hoje exaltamos Freud, e simplesmente apagamos algumas outras coisas que foram ditas e que até hoje alimentam um senso comum muito violento. Uma outra área do conhecimento, né, que foi muito afetada, na verdade, ela gera todo o pensamento eugênico, é a religião.
a religião, desde o século XVI, cria o ambiente perfeito para o surgimento da eugenia. No século XVI, depois da tomada das Américas pelos europeus, em especial pelos espanhóis, houve um dilema filosófico, um debate filosófico na Espanha para tentar encontrar uma forma legal, uma justificativa legal, ética, moral e religiosa para a escravização indígena, né? Baseado no texto do Aristóteles chamado Política, em que Aristóteles diz que os bárbaros são naturalmente escravos, né? A cultura bárbara é, por excelência, uma cultura a ser escravizada. Alguns pensadores espanhóis, chamando os índios de bárbaros, né, associando os índios a bárbaros, disseram que a própria filosofia permitia que eles fossem escravizados, que seria algo natural. Um frei espanhol, se não me engano, é Barnabé de las Casas, eu lembro que o sobrenome é Las Casas, entra em defesa dos índios. Ele foi catequizar os índios, se não me engano, na região da Guatemala, e ele tenta convencer a coroa e a igreja espanholas de que os argumentos aristotélicos não podiam ser levados em consideração, que os índios não deveriam ser escravizados, mas sim catequizados, né? Ou seja, eles deveriam sair do estado bárbaro através da religião e não ser mantidos no estado bárbaro através da escravidão. O final dessa discussão toda é de que a igreja e a coroa ficaram em cima do muro e fizeram um meio termo. Então, vamos escravizar catequizando, no fim das contas. E essa ideia de que a comunidade indígena e, em seguida, a população africana eram culturas bárbaras, possibilitou todas as mazelas da Idade Moderna, né? Todo o processo de escravização e de inferiorização dessas culturas. E, consequentemente, de suas línguas, né? As línguas dessas sociedades foram, em muitos casos, adequadas à civilização. Tem o caso de um catecismo escrito por um frei chamado, sobrenome era Araújo, no século XVII, em que ele descreve as ações de catequese do padre Anchieta, dizendo que Anchieta altera determinadas estruturas linguísticas do tupi por considerar mais adequados à cultura cristã. Então, o tupi tinha uma forma específica para pai, por exemplo, uma palavra para pai, mas essa palavra também representava irmão mais velho, primo da esposa, todas as figuras masculinas daquela rede familiar. Como essa ideia, essa palavra representava algo que ia além das ideias, dos ideais cristãos para um pai, e por conta disso não poderia representar o pai divino, Deus, Anchieta introduz um sufixo que restringe o entendimento da palavra pai. Eu não tenho esses dados aqui, mas eu posso depois, na discussão, se alguém me lembrar, trazer para vocês. Mas ele vai acrescentar um sufixo eté, que significa verdadeiro. Então, ele cria uma estrutura linguística para poder disseminar uma ideia cristã. Então, observe que a religião interferiu diretamente na constituição linguística dos povos dominados, né? Criou a colonização, ela não foi só física e territorial, não foi só geográfica, não foi só social, cultural, também foi linguística. E a anatomia. A anatomia, e aí a fisiologia e a biologia estão todos próximos, aí também a genética, é extremamente perigoso. Ela criou junto com a antropometria, criou uma série de teses legais, jurídicas,
de incriminação dos corpos negros aqui no Brasil, por exemplo. Com o fim da escravidão, né, houve a tentativa de manutenção dos corpos escravizados, né, em ordem, né, tentativa legal de manter os escravos sob o domínio dos brancos. E essa tentativa essas tentativas, né, a construção dos argumentos para se criar essas teses jurídicas começaram a receber o reforço científico da anatomia, da antropometria, da genética, dizendo que os corpos negros eram mais primitivos, eram corpos bárbaros, a mesma ideia ainda do século XVI, lá na colonização europeia, e que eles, por isso, eram naturalmente mais violentos. Então, havia, por exemplo, um banco, como nós temos hoje, o banco de digitais, ou banco genético, existia um banco de medidas, né? O banco de medida de crânio, por exemplo. Então, o tamanho da cabeça interferia. Cabeças mais maiores, no formato mais obnubilados, que chama não, oblongados, desculpa, mais oblongos, né, se aproximariam mais dos primatas, portanto, eles eram menos evoluídos. E aí nós temos uma tentativa de cientificizar o racismo nesse momento, né, e até hoje. Até hoje nós temos essa informação flutuando no conhecimento, no senso comum, aliás, no conhecimento popular, que gera uma série de atitudes racistas autorizadas. Não, eu sou melhor porque olha a minha cor, olha a sua cor, né? Eu tenho méritos por ser branco, você não tem por ser preto, né? Isso não é verbalizado, mas isso é vivido. E não coincidentemente, né, como eu já falei, a árvore eugênica é a mesma árvore das famílias linguísticas. As duas ideias surgem concomitantemente. Né? Por isso é muito delicado nós entendermos língua a partir de uma filogênese, né, de uma genética, de uma genealogia linguística, apagando as consequências disso. Porque houve muitas consequências funestas a partir dessa ideia. Até hoje, vocês vão estudar em outras disciplinas famílias linguísticas a partir do modelo arbóreo. Mas vocês não podem esquecer o que isso trouxe junto, né? Eu trouxe essa ideia, essa associação para que a gente não esqueça. E aqui há um desenho fazendo essas associações do formato do crânio para definir os corpos mais ou menos evoluídos, e a imagem fala por si, eu não preciso ir muito mais adiante. Tá certo? Bom, a gente falou de linguagem, a gente falou de língua, né? Problemas trazidos, inclusive, na concepção do que é língua, e agora a gente vai finalizar esse primeiro momento falando do que é linguística, e eu trouxe algumas definições do que é linguística. O dicionário Longman, de ensino de língua e linguística aplicada, define linguística como estudo da linguagem ou da língua humana como um sistema de comunicação. Na aula anterior, a gente já discutiu bastante a noção de sistema de comunicação. Eu não preciso me deter aqui a isso. Mas a linguística seria o estudo, então, desses aspectos da cognição humana. O Noam Chomsky, a partir dos anos 50, vai dizer que a linguística está principalmente relacionada com universais da mente humana. Ele vai dizer que linguagem humana é um fenômeno cognitivo, é um fenômeno mental, consequentemente é um fenômeno genético. Então, nós herdamos alguma característica genética, né, dos nossos antepassados através dos nossos pais, e essas características nos permitem, são universais porque são comuns a todos os seres humanos e nos permitem adquirir e usar uma língua. Então, para ele, a linguística estuda esses universais, estuda como isso é possível. E está associada, consequentemente, à biologia, à neurociência, etc. Não confundam neurociência com o que andam chamando aí de neurolinguística, que é uma programação, uma coisa bem autoajuda. Aquilo é charlatanismo, tá certo? Não caiam nessa cilada porque tem a palavra linguística.
O estudo da linguagem no mundo ocidental remete à antiguidade grega e romana e aos tempos bíblicos, e a gente já falou isso quando mencionou a origem da ideia de língua, né, a língua original. Os estudos linguísticos remetem às ideias, pelo menos de Protágoras, Platão e Aristóteles, sobre o que constitui uma língua, e a ideia de gramática surge aí, e ela é retomada nos romanos, no período helenístico, né? O período que os romanos, provavelmente, por falta de ideias, retomam as ideias gregas clássicas e dizem que é deles, né? É uma ideia romana. E essas ideias coincidem com o período da expansão romana. Então, a ideia da gramática grega vai ser difundida praticamente por todo o mundo ocidental, porque Roma chega em todos os cantos, praticamente, da Europa e do norte da África, que era conhecido como Ocidente naquele momento, e isso vai interferir praticamente em todas as línguas que a gente conhece. Todas as línguas que a gente conhece vão ter alguma coisa de latim por conta dessa expansão, né? E a ideia de formação de língua é uma ideia presente em Gênesis, no capítulo 9, se eu não estou enganado, né? Na história do Noé. Então, Noé, depois do dilúvio, só sobra a família, e ele distribui os seus filhos nas diferentes regiões do mundo, e os seus filhos vão reproduzir, e as línguas dos seus filhos vão ser as línguas faladas nessas regiões. Então, Jafé fica na região conhecida como Europa, Sem vai para a região do norte na região oriental da Europa e ocidental da Ásia, e Cam vai para o que era conhecido como região africana. Então, nós vamos ter as línguas semíticas, jaféticas e camíticas. E dessas, acho que vocês já ouviram falar das semitas, né? Que são as línguas da região do Oriente Médio. Mas isso é discussão para a disciplina de linguística românica, introdução à linguística românica, que vocês devem fazer em algum momento. A linguística é uma área de estudo que tem se expandido desde o seu surgimento. Ela surge, como eu falei, como estudo da linguagem lá na Antiguidade Clássica, na Grécia. Ela vem passeando no Ocidente através da expansão romana. Depois ela vai ser inserida na escola, no ensino, na Idade Média, a partir dos escolásticos, que eram basicamente os pensadores eclesiásticos, os filósofos da igreja, em toda a segunda metade da Idade Média, a partir de 1000 e alguma coisa, e ela vai se torna uma disciplina, né, um saber que é ensinado. Então, a gramática, a retórica, a dialética, que fazem parte dos estudos da linguagem, se tornam disciplinas escolares nas mãos da igreja. E elas são, então, ensinadas a partir da implementação na Idade Moderna de escola como nós entendemos, né? E a linguística, ela vai se dividir em algumas áreas. Você vai poder fazer linguística estudando os sons da fala, que nós vamos dizer que são os estudos fonéticos e fonológicos. O estudo de gramática, que nós vamos entender como a construção de sentenças, a construção de estruturas maiores na língua, como orações e períodos, que são responsabilidade das áreas, né, que nós conhecemos como morfologia e sintaxe. A linguística pode estudar o significado específico desses elementos morfológicos e sintáticos, que vai ser chamada de semântica. A ampliação do estudo desse significado no sentido contextual, por exemplo, vai ser responsabilidade de uma área chamada pragmática, que só vai ser incluída nos estudos linguísticos a partir dos anos 60. E o estudo do texto, que é todo o material maior que a sentença com sentido, vai ser estudado tanto pela pragmática quanto pela análise do discurso. Então, você tem uma série de possibilidades, inclusive possibilidades correlacionadas. Todas essas áreas fazem interface. Então, eu posso estudar gramática olhando também aspectos fonológicos, ou semânticos, ou discursivos. E a linguística sempre esteve ciente do fato de a língua envolver pelo menos 3 aspectos: o psicológico, o social e o cognitivo.
significa que nós entendemos que os falantes são indivíduos, né? Cada falante tem uma constituição psíquica própria, tem uma persona, e isso precisa ser respeitado. É social porque esses indivíduos vivem em sociedade, e ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele precisa ser um sujeito social, ele precisa se comunicar. E é cognitivo porque esse processo é feito a partir da estrutura mental desse indivíduo. Então, a gente pode dividir o estudo da linguística em esferas, como é que eu posso dizer? Em esferas, numa relação de conjunto, né? Em esferas de continência. Então, a fonética está contida na fonologia, que está contida nos estudos lexicogramaticais, que está contida nos estudos semântico-discursivos, que está contido nos estudos de contextos situacionais e que está contido nos estudos de contextos culturais. Então, você pode pensar nos estudos linguísticos mais específicos, né, mais restritos a fenômenos menores, mas menores apenas em tamanho, né, complexidade, como estudos fonéticos, como eu falei na aula passada, estudos mais físicos, do processo da constituição linguística, né, da produção dos sons, dos pontos de articulação da língua, e ir aumentando o grau de complexidade, porque esses elementos sonoros podem ter sentido, e aí eu entro na fonologia. Elementos fonológicos em conjunto podem gerar morfemas, palavras, sentenças, e eu entro no léxico gramatical, etc. Bom, e aí a gente vai ter algumas distinções. A linguística, ela é construída em cima de uma série de dicotomias, né, uma série de dualidades. E eu trouxe algumas para a gente finalizar a aula de hoje, né? Uma das principais que gerou toda a discussão no século XX da linguística e o surgimento das novas disciplinas linguísticas é a distinção entre língua e fala, né? Uma das ideias centrais de Saussure, quando ele abstrai o conceito de língua como um sistema diferente da fala, que seria a materialização de uma língua, ele eleva, nas palavras do Saussure, né, ele isola língua como objeto observável e, portanto, como objeto científico nos padrões positivistas. Então, a gente usa geralmente as palavras francesas usadas pelo Saussure, que era suíço, langue, ou língua, que seria o sistema subjacente compartilhado por os falantes de uma língua, que difere de parole, ou a fala, que seria o ato propriamente dito da materialização desse sistema linguístico. Então, a fala, ela sempre seria resultado, né, consequência da existência de uma língua nessa dualidade proposta por Saussure. E a linguística deveria se preocupar em estudar o sistema e não a realização, porque a realização depende de fatores individuais, sofre variação, e seria impossível sistematizar algo tão variável, tão heterogêneo. A língua como sistema seria homogêneo, ela seria finita, seria um sistema finito, então seria passível de observação de estudo. Uma outra dicotomia muito comum nos estudos linguísticos é a dicotomia prescritivismo e descritivismo. Não é uma dicotomia saussuriana, mas é uma dicotomia gramatical. A noção de prescritivismo, ela vem da ideia de imposição, de receita, digamos assim, de regras. Então, a gente vai ter a ideia da gramática prescritiva, que nós vamos conhecer como gramática tradicional ou normativa, que impõe uma forma de uma língua, e essa forma deve ser seguida, tá certo? Como um manual linguístico. Mas essa prescrição, ela parte da descrição de uma forma de língua. No caso do português, especificamente, as gramáticas prescritivistas, elas partem do modelo linguístico
no formato linguístico da escrita, né? No formato literário, mais especificamente, nós usamos regras, e essas regras usadas na gramática prescritiva, elas geralmente são extraídas de textos literários que são considerados o cânone da língua. Então, muito recentemente é que vocês vão encontrar nos manuais de português ou nas gramáticas normativas exemplos de variação linguística. E eles sempre são marcados como variação, nunca como norma, né? Mas eles são a descrição de uma forma, de um formato da língua, mesmo que esse formato não seja o formato que nós consideramos, que nós chamamos de vernacular, ou seja, do dia a dia, né? A língua como nós usamos, mas de uma prescrição, desculpa, de um formato literário, né? De como os escritores considerados os bons escritores entendiam a língua. Geralmente de forma muito rebuscada, com estruturas linguísticas que nós não estamos acostumados a usar no dia a dia. A linguística descritiva, ela vai descrever dados observacionais, observáveis. Então, ela vai partir, sim, da língua do dia a dia. Ela vai partir de como nós usamos a nossa língua, e essa observação permite que ela descreva a língua da melhor forma possível, descreva a língua da forma mais completa possível. Nós temos boas gramáticas descritivas no português, a gramática da Maria Helena Moura Neves e a gramática do Perini são 2 exemplos, mas eles também ainda se amarram muito à noção de norma. E norma seria um sistema social do que usar na língua. A língua dá uma série de opções, a gente pode falar nós vai, a gente vamos, nós vamos e a gente vai. E a norma social, que é uma prescrição não documentada, mas uma força social, como se fosse um vigia social, nos diz, a partir da escolarização, que a gente vamos e nós vai devem ser evitados, porque eles podem associar o falante a má escolarização ou a não escolarização. Então, a linguística descritiva ainda está muito ligada à linguística prescritiva nesse sentido, tá certo? Um outro aspecto que se relaciona à distinção prescritivismo e descritivismo é que a linguística contemporânea vai considerar a fala como primária e a escrita como uma representação dessa fala. Por conta disso, o descritivismo, ou a linguística descritiva, ela tem prioridade, ou ela é mais desejável, né, em relação à linguística prescritiva, ou algo como o prescritivismo, que para alguns nem é considerado linguística, porque o prescritivismo vai olhar para a forma escrita, a forma literária geralmente é escrita, né? E a fala permite que a gente cometa erros. E a noção de erro é uma noção que nós vamos discutir mais adiante, em outra aula, mas é uma noção evitada pela linguística. A linguística considera a fala como elementar, sendo a escrita uma possível representação gráfica de uma língua. Possível porque você vai ter línguas que não possuem a escrita ortográfica, ou não possuem uma tradição escrita ocidental, que é a tradição escrita que nós conhecemos, né, como o registro, o arquivo de ideias linguísticas em algum tipo de base, né, em algum tipo de mídia, seja o papel, seja hoje em dia o computador. Existem povos, culturas que são ágrafas, né, no sentido mais geral, é um termo que não é muito bem quisto hoje em dia na linguística. Ágrafo significa sem grafia, mas na verdade eles não têm um sistema ortográfico como o Ocidente, eles vão ter outras formas de registro. Mas esse registro gráfico, independentemente da sua forma, seria um registro da fala, seria alguma coisa assim. Tá bom? A diferença entre fala e escrita vai muito mais além do que isso, mas por enquanto é suficiente essa distinção. Uma outra dicotomia, outro dualismo proposto por Saussure, que é muito caro hoje em dia,
é a dicotomia sincronia e diacronia. E a gente vai entender estudos diacrônicos como um estudo de desenvolvimento histórico de uma língua, e a gente viu isso nos exemplos das famílias linguísticas, no século XIX, com a modernização da filologia. Esses estudos diacrônicos, esses estudos históricos sobre língua, da língua, vão fomentar praticamente todos os estudos, todo o estudo da linguagem, né? Isso se funda o que ele vai chamar de estudo sincrônico, que é o estudo de um estado particular de uma língua. Não exatamente do estado da língua em que o falante se encontra. Por exemplo, eu posso fazer um estudo sincrônico do português atual, do português brasileiro falado na cidade de Salvador, e isso ser considerado um estudo sincrônico. Mas eu posso fazer um estudo, um recorte do português falado no século XIV, em Portugal, e ainda assim não olhar para os fatos históricos daquela língua, olhar simplesmente para a estrutura linguística. Isso seria um estudo sincrônico da mesma forma. Então, o Saussure vai dizer que a diacronia, os estudos diacrônicos, são formados por vários estudos sincrônicos, porque um estudo diacrônico vai olhar para diferentes momentos de uma língua. Ok? Então, a diferença básica entre sincronia e diacronia é a exclusão dos fatos históricos na língua. Quando eu estudo os fatos históricos da língua, eu, obviamente, vou estudar a língua numa linha temporal, então eu estou fazendo diacronia. Se eu vou estudar uma língua e eu não vou observar a sua linha temporal, eu vou olhar apenas para a sua estrutura, independentemente do momento histórico, de quando essa língua foi produzida, eu estou fazendo um estudo sincrônico. Das dicotomias mais poderosas propostas por Saussure é a dicotomia das relações paradigmáticas e sintagmáticas. As relações paradigmáticas, elas vão formar contrastes, enquanto as relações sintagmáticas vão formar sequências. E vocês devem estar se descabelando perguntando o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a partir de um conjunto bem limitado de unidades linguísticas, e a gente já definiu unidade linguística na aula anterior, eu posso constituir sequências, né? Sequências fonológicas, como na construção de uma palavra eu posso sequenciar fonemas e construir essa palavra, ou construir um morfema a partir disso. Sequenciar palavras e construir sentenças, sequenciar sentenças e construir textos. Essa sequenciação, ou sequenciamento, eu não sei, essa combinação de elementos linguísticos vão ser chamados de relações sintagmáticas. É uma combinação mesmo. A gente vai entender que a língua é formada pela combinação de elementos. É isso que Saussure definiu como relação sintagmática. Mas, como nós também vimos na aula anterior, a partir desse número finito de elementos, nós podemos construir uma série infinita de novos elementos linguísticos. E essa recursividade, que alguém falou na aula anterior, ela é possível a partir da substituição dos itens combinados nas relações sintagmáticas. Então, se numa frase como a moça é bonita, eu substituo um dos nomes, né, um dos elementos dessa sentença, eu crio uma nova sentença. Eu posso dizer a moça é chata, ou eu posso dizer a cama é macia, e a partir da combinação e da substituição, eu construo toda e qualquer estrutura linguística. Essa ideia de Saussure, ela é fenomenal, porque ela ainda pode ser pensada como atual. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples das relações sintagmáticas e paradigmáticas para a gente entender. Eu tenho nas linhas horizontais a relação sintagmática, ou seja, da combinação dos elementos. Então, eu posso dizer menina canta, menina cantava, eu construí uma frase, e essas setas na vertical indicam as possibilidades de substituição, ou seja, as relações paradigmáticas na construção dos elementos linguísticos. Então, eu posso substituir todos os elementos na coluna 1 por seus femininos, então menina
abadesa, consulesa, profetisa europeia, eu posso transformar essa coluna 2 numa coluna masculina e ter menino, abade, cônsul, profeta, europeu, usando a mesma coluna, ou seja, eu posso formar unidades linguísticas e substituir os elementos dessas unidades e formar novas unidades linguísticas. É um movimento de eixo, né? Isso se propõe e que constitui, e pode constituir toda a língua. A mesma forma, a gente pode constituir os diferentes níveis, os diferentes tempos e modos verbais, no exemplo ao lado. Ok? Mudando de teórico agora, nós temos uma outra dicotomia, que é similar à dicotomia língua e fala, mas com a outra formatação, que é a distinção competência e desempenho proposta por Chomsky nos anos 60. Para Chomsky, a competência e habilidade linguística, um conhecimento linguístico nativo, né? Ou o reconhecimento do que é possível na língua, que Chomsky vai chamar de gramaticalidade. Qual a diferença da competência para a Lang, né, para a língua sociriana? É que essa língua sociriana é um sistema social, enquanto a competência chomskiana é uma habilidade ou é uma característica genética, né? O indivíduo nasce com a competência, ou seja, ele não nasce com competência, ele nasce com a capacidade de adquirir uma língua e, a partir disso, determinar ou julgar o que faz parte ou não dessa sua língua nativa, né? Enquanto o desempenho para Chomsky é o uso dessa competência, né? Que se assemelha também à fala sociriana. Então, a competência para Chomsky está para a língua de Saussure e o desempenho para Chomsky está para a fala de Saussure. Mas não são a mesma coisa. A diferença básica é onde cada autor, cada teórico vê a língua. Enquanto Saussure vê língua como fruto social, fruto de uma construção social, Chomsky vê competência como algo individual, a partir da aquisição de uma língua nativa, através de uma habilidade genética do falante. Então, Chomsky vê competência como algo individual, e Saussure vê Lang ou língua como uma habilidade social aprendida. Eu acho que esse é o último slide, mas se não for, a gente continua. A diferença entre forma e função na linguística. A linguística é, hoje em dia, dividida, grosso modo, em dois tipos. A linguística formalista e a linguística funcionalista. Então, as abordagens funcionalistas nas teorias linguísticas vão se centrar na explicação linguística baseada no uso. Então, eu não vou olhar para a estrutura linguística, eu não quero saber como essa língua funciona na mente do indivíduo, eu quero saber como ela funciona no dia a dia. Então, eu vou olhar questões de variação, questões de uso, de conversação, os contextos de fala, etc. Então, as abordagens funcionalistas vão se preocupar com as funções da língua no contexto. Já as abordagens formalistas vão se debruçar sobre as explicações possíveis com base na forma ou estrutura da língua, e não vai querer saber de contexto. Então, as abordagens formalistas, como o gerativismo e o estruturalismo, vão querer saber como a língua é estruturada, né, como a gramática das línguas é formada, em qualquer dos níveis, fonológico, morfológico, sintático, olhando única e exclusivamente para a sua estrutura, independentemente de como os falantes usam essa língua. Então, as abordagens, elas são abordagens didaticamente distintas, mas muitos modelos linguísticos tentam fazer uma associação entre os dois modelos. Então, o cognitivismo tenta usar a noção mentalista, formalista, com a ideia funcionalista de contexto. Então, há algumas teorias atualmente que fazem a interseção dos dois modelos, mas essa divisão de abordagens é uma questão metodológica.
apenas uma questão didática, mas que, de fato, nós encontramos na realidade da ciência linguística. Nós vamos ter teorias formais, teorias funcionais, mas podendo haver diálogo, tá certo? Mas existe ainda muita briga sobre ser ou não formalista, ser ou não funcionalista, e quais são os limites de cada abordagem. E isso fica para um outro momento. E eu acho que esse é o último slide. A investigação linguística, ela é muito plural. Então, muitas correntes do pensamento emergiram em volta de alguns linguísticos proeminentes. Então, o estruturalismo, ele nasce na linguística e ele se dissemina por todas as ciências sociais. Na primeira metade do século XX, você vai ter modelos estruturalistas na sociologia, na história, na antropologia, modelos estruturalistas que ainda estão em vigor, como na psicologia. Então, você tem uma abordagem comportamentalista na psicologia extremamente forte hoje em dia, e é uma abordagem estruturalista. Você pode ter uma abordagem formalista, que teve origem no Halliday, no Fifth, no Jacobson, no Helmsleth, que vão observar o que essas estruturas, qual é o papel dessas estruturas nas funções reais das línguas. O Jacobson, por exemplo, vai ver a questão da estrutura linguística na produção literária, na poesia. É Roman, tá errado, é Roman Jacobson. O Chomsky, quando ele propõe a teoria gerativa nos anos 50, ele vai fomentar uma área que teve início anteriormente, né? Mas que hoje em dia a gente não vive sem. Inclusive, a gente precisa dessa área para poder ter a nossa aula agora, que é a computação. Chomsky é a leitura obrigatória na construção de linguagem computacional. Então, ele é uma teoria que surge na linguística, mas que tem um aproveitamento, digamos assim, muito amplo. A ideia gerativista também é usada na neurociência e na biologia. William Labov, ele é o precursor, não o criador, mas ele é o disseminador, digamos assim, da sociolinguística, que vai juntar função social e questões de estrutura linguística e vai possibilitar uma série de desdobramentos dessa sociolinguística que vão, digamos, alimentar ou pelo menos dialogar com disciplinas como antropologia e ciências sociais. É curioso, eu coloquei isso no slide, que todos são homens, né? A gente sempre vai ter os linguistas proeminentes. Na área você não encontra uma linguista proeminente. Todos os modelos teóricos vão surgir, pelo menos até os anos 80, até os anos 90, por mãos masculinas, por cabeças masculinas, e todos centrados na Europa e nos Estados Unidos. A produção do conhecimento linguístico, ele é masculino, essa construção é masculina, ela é branca, ela é euro-americana. Fica só de informação extra para fazer vocês pensarem. Né? E elas fundaram formas diversas de ver o fenômeno da linguagem, como estruturalismo, funcionalismo, gerativismo, pragmática. A gente vai discutir mais do que nós vimos nessas duas aulas, nas próximas aulas. Lembrando que dia 16 e dia 18, as aulas são assíncronas. Esse vídeo vai estar disponível hoje, dia 16, no Classroom, mas ele conta como uma aula do dia 18, porque no dia 16 ficou combinado de ser reservado para leitura, e a partir da próxima semana, as quartas-feiras vão ser reservadas a esclarecimento de dúvidas com o monitor ou monitora. Né? A seleção vai ser feita essa semana, na próxima semana nós teremos provavelmente já um monitor ou monitora para o acompanhamento de vocês às quartas e os nossos encontros sempre às sextas. Ok? Então, é isso. Eu espero que nós nos encontremos em breve, né, na próxima semana, na sexta-feira da próxima semana, e eu espero que a aula tenha sido interessante. Desculpem os imprevistos, como vocês sabem, eu tenho gatos e eles hoje estavam danados aqui no meu cantinho. Então, bom estudo e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.